Iria. Gravando, né? Sim. Bom, então é isso. Deixa eu ver aqui, fechar, se eu fechar, depois qualquer coisa, a gente se ajeita aqui. E, na verdade, assim, as pessoas falam, nossa, eu vou numa palestra, né? E antigamente tinha muito essa questão da palestra ser aquela coisa meio massiva, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente é muito mais zen, assim, mais tranquilo, né? Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Sim, tá. É que eu vou acompanhando aqui. Se chegar alguém aqui, eu coloco aqui. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu só acompanhar no meu aqui, porque eu preciso acompanhar para ver se eu estou indo no lugar certo ali. Vou pegar um link aqui da Eva que eu mandei para ela e entrar. Eu mesma me pedindo para participar. Beleza, tá tudo certo. Bom, então vamos lá. Deixa eu só fechar aqui. Tudo certo. Gente, eu me acostumei com esses links, é tanto link, né, que a gente faz na vida para... Desliguei. Eu acho que eu desliguei. Saí da reunião. Saí. Então tá. Então vocês estão vendo aí a tela, né? E já quero parabenizar todos vocês que já estão aqui, né? Tiraram um tempinho de vocês para estarem aqui comigo nessa noite. Eu sei que muitos de vocês já tinham outros compromissos para fazer, né? Para estar em outros compromissos. Então, assim, a minha gratidão mesmo por vocês estarem aqui. E hoje, o que nós vamos falar, né? O que eu vou falar é a respeito do medo, né? Quantas pessoas, ou vocês mesmas, né? Quantas vezes vocês já sentiram medo? Então, o tema da palestra de hoje é o segredo para decidir agir e ter sucesso na sua vida, apesar do medo, certo? Então, deixa eu interromper aqui. Então, esse tema, ele tem sido, assim, muito relevante, né, para os nossos dias, principalmente por quê? Porque depois que teve a pandemia, né, quantas pessoas que já sentiam medo, já tinham medo, acabou desenvolvendo mais medo ainda, né? É o medo de ter contato com outras pessoas e acabar ficando doente, é o medo de viajar, é o medo de trabalhar, é o medo de perder o emprego, é o medo de arrumar um novo emprego, é o medo da mudança. Então, o medo que já é, né, já está ali intrínseco em nós, até porque o medo só pelo medo, ele não é tão ruim, na verdade, ele não é ruim, né? Porque imagine assim, uma criança que não tem medo nenhum, e você solta uma criança de 2, 3 anos, ela, como ela não tem medo, ela está correndo risco, né? Que ela atravessa a rua. Imagina a gente dirigindo num trânsito, o Marcos está no trânsito, né, agora. Então, imagina se o Marcos, ele não tivesse o medo de bater o carro, ou de alguém atropelar alguém. Então, esse medo, que é natural nosso, é uma forma de alerta. Então, não é desse medo que nós vamos trabalhar hoje, não é esse medo da proteção, de alerta, né, de prevenção, mas sim é um medo que te paralisa, é aquele medo que te faz dar passos para trás, tá certo? Então, veja, quantas vezes, né, muitas vezes na nossa vida, nós começamos a fazer algumas coisas e nós acabamos nem percebendo, né, o que é que nós estamos fazendo. Como, por exemplo, na maioria das vezes, nós investimos aqui, né, acho que já está aparecendo para vocês, certo? Nós investimos aí tempo, dinheiro, né, energia, em coisas que nós queremos muito que aconteça na nossa vida, mas, na verdade, não acaba não acontecendo. E nós vamos perdendo energia, nós vamos perdendo dinheiro, nós vamos perdendo tempo e saúde. Inclusive a saúde emocional, né? Quando nós acabamos investindo muito isso. Então, quantos investimentos, né, você tem feito na sua vida?
quer seja investimentos emocionais, mentais, físicos, porque fisicamente também nós investimos em alguma coisa, né? Nós investimos a nossa presença, o nosso estar ali também é um investimento em tudo isso, né? Então, antes de começar, né, aqui a falar, entrar no conteúdo propriamente, eu quero falar um pouquinho da minha história. Talvez, acho que quem está aqui, né, quem deveria estar aqui ou quem estaria aqui, conhece um pouco da minha história, algumas coisas, mas eu creio que vocês que estão aqui não conhecem ainda. Ah, a Patrícia voltou. Então, durante, assim, muito tempo da minha vida, eu comecei a trabalhar com pessoas muito cedo na minha vida. Na verdade, eu comecei a minha carreira como terapeuta, como instrutora, aos 17 anos de idade, né? Hoje eu já vou praticamente fazer 52 anos, esse ano, e nunca parei de trabalhar com pessoas. Nunca parei de trabalhar com pessoas, né? Com pessoas que estejam trabalhando, querendo desenvolver, querendo aprender muitas coisas. Então, veja que não é assim, não são poucos anos, são muitos anos, né? E nesse período todo eu sempre fui aprendendo, fazendo coisas para ajudar as pessoas, e muitas delas para me ajudar, né? Para o meu crescimento, para o meu aprimoramento em tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de saber, né? Mas a questão é, por que muitas pessoas, né, investem aí, além de investir tempo, dinheiro, né, elas investem saúde, né, que foi o que aconteceu comigo, né, em uma época da minha vida. Então, além de investir tempo, dinheiro, eu comecei a investir também saúde física, saúde emocional, né? E aí a gente sempre se pergunta, né? Porque todas as pessoas querem ter sucesso na vida, mas por que poucas pessoas conseguem esse sucesso? Mesmo se esforçando, mesmo trabalhando, mesmo estudando, mesmo dando seu suor, né? Suor, sangue e lágrimas, como dizem alguns, né? Muitas pessoas não conseguem, não é assim? Alguém mais pediu para entrar? Não lembro, não vi aqui, acabei não vendo. Então, isso durante um tempo na minha vida realmente aconteceu. Eu dava o meu máximo para fazer o que eu tinha que fazer. Óbvio que, mesmo já sendo terapeuta, já trabalhando muito tempo com pessoas, né? Por ter começado muito cedo, eu comecei a ter sucesso muito cedo naquilo que eu fazia, né? Naquilo que eu gostava de fazer. Como eu comecei a dar aulas de yoga, por exemplo, de meditação muito cedo também, eu chegava a ter 50 pessoas nas minhas turmas de yoga. Eram muitas pessoas, né? E só que isso chegou uma época que deixou de ser, assim, uma coisa tranquila para mim. Deixou de ser uma coisa saudável. A Nádia voltou. E mesmo ajudando as pessoas a tomarem decisões, as pessoas resolverem as coisas na vida dela, chegou um momento na minha vida que eu paralisei. Eu parei de fazer as coisas que eu queria fazer, eu parei do tal sucesso, eu parei de ter o sucesso. Por quê? Porque uma coisa eu aprendi muito cedo com as minhas profissões, né, os meus aprendizados, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês no slide, né, que já está aparecendo aí para vocês. Que é assim, quando os sonhos vão, né, eles vão acabando, a gente vai deixando de ter alegria, né? Por quê? E alegria é totalmente diferente do que é felicidade. E a maioria das pessoas acham que felicidade e alegria é a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Cada uma é uma, né? A alegria é aquilo que te move, que te motiva todos os dias a fazer alguma coisa. Porque, por exemplo, uma mãe, uma esposa, uma dona de casa, um pai, ele pode ser muito bem feliz com essa vida que ele tem, como pai, né, como marido, como filho, mas de repente ele não está alegre, ele não está
contente, satisfeito com a vida dele tem andado, né? No seu campo pessoal. Então, estar feliz com uma coisa não quer dizer que você esteja alegre o tempo todo. Além do que muitas pessoas acabam desenvolvendo uma alegria com euforia, né? Aquela alegria exacerbada, assim, começa a rir até chorar, né? Já viu isso, né? Minha mãe falava pra gente assim, quando a gente era criança, que a gente começava a sorrir, 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 e ela falava assim, para com essa risada boba, porque daqui a pouco tá chorando. Então, já por aí, a gente já começa a ser limitado, né? Porque, pô, se eu ficar rindo demais, ficar muito feliz, daqui a pouco eu vou ficar triste. É assim? Então, a gente meio que vai, né, se podando, se tolindo ali da alegria, da felicidade, porque as pessoas vão colocando essas ideias na nossa cabeça, principalmente os nossos pais, né? Mas eles não têm culpa, porque é a forma como eles foram criados, né? Foram educados. Então, durante muito tempo, assim, não muito tempo, mas assim, uns 5 anos, que para quem já teve muitas coisas para fazer, acostumado ali naquele, né, naquela vida corrida diária, 5 anos é muito tempo, parece uma eternidade. Então, mais ou menos durante 5 anos, eu realmente paralisei a minha vida. Eu não tinha nenhuma mais satisfação em fazer atendimentos. Eu ia assim na raça, né? Porque eu tinha o compromisso, eu tinha sempre uma agenda muito lotada e as pessoas confiavam no meu trabalho. Então, assim, eu tinha que sobreviver naquele dia, praticamente, né? Para poder ajudar outra pessoa a sobreviver, a melhorar. E veja, e muitas coisas nesse período da minha vida eu fui deixando para trás muitas e muitas coisas que vocês, assim, falam, poxa vida, para algumas pessoas parece uma coisa meio boba, né? Como, por exemplo, eu cantava, né? Eu comecei a cantar muito cedo também, então tudo na minha vida foi muito precoce, né? Eu comecei a cantar muito cedo, eu comecei a ser terapeuta cedo, eu casei muito cedo, eu tive filhos muito cedo, só quero morrer muito tarde. Com 120 anos, por aí. Mas foi tudo muito cedo. E aí, assim, nesse período, né, eu gostava muito de cantar. E aí, mas chegou uma época que eu comecei a cantar muito, sabe? Fazer bailes e tal, e aquela correria. E do nada, né, como a gente fala, né, do nada não existe, mas alguma coisa dentro de mim me bloqueou. Eu comecei a ter medo de viajar. Nessa época eu já tinha minha filha mais velha, eu devia estar aí mais ou menos com 7 anos de idade por aí. Então eu ficava imaginando, poxa, eu estou viajando, eu estou nesse lugar, e se acontecer alguma coisa com a minha filha, e se eu morrer na estrada, e se o ônibus capotar, e se o carro bater, sabe, aqueles medos, assim, né, aqueles medos que você não sabe de onde vem. E aí você, quando você está mergulhado no medo, parece que tudo começa a conspirar a favor, né, do negativo também. E eu me lembro que chegou uma época em que realmente o pneu do carro furava na estrada, no meio do nada. O motorista passava em cima de bichos e a gente quase capotava, né? Então eram coisas assim muito, muito estranhas que começaram a acontecer. E eu parei de cantar. E como eu cantava, né, eu também sou compositora, eu já compus mais ou menos 300 músicas. Tenho músicas gravadas, um monte de coisa assim. E eu parei também de compor, veja só. Por quê? Por causa do medo. Então, quantas coisas a gente vai deixando de fazer na nossa vida porque o medo, né, ele nos atrapalha. Então, né, aqui vocês estão vendo o slide, né? A vida é feita de sonhos que sonhamos acordados. E quando a gente está mergulhado nesse medo, parece que você está dormindo, né? Você está naquele mundo da ilusão, que você não sabe se aquilo é real, se não é, e fica naquela confusão toda. E foi isso durante muito tempo. Até que eu parei de cantar, eu parei de compor, por causa desses medos que eram inconscientes na minha vida. E, além disso, também, eu escrevi 3 livros. Foram 3 livros também que eu escrevi, um de contos, um de poemas e um de história. E quando ele foi, esse de contos, ele foi aprovado por uma editora que nem tem mais hoje, né, que é a editora Escala, não sei se vocês já ouviram falar dela. Ela era muito bem conhecida na época, assim.
tinha todo aquele trabalhão de você enviar, né, tudo aquelas coisas e tal, e quando foi aprovado, eu entrei de novo numa neura. Será que as pessoas vão gostar desse livro? Será que o que elas vão falar? Entende? E aí, 3 meses antes de concluir tudo, do vernissage, aquelas coisas todas, eu desisti de lançar o meu livro. E o outro, em andamento também, para ser aprovado, também desisti. O que eu fiz? Engavetei os 3. E mais alguns outros que eu comecei a escrever e foi engavetando o tempo todo, porque eu adoro escrever. Então, veja, quantas coisas a gente vai deixando para trás, né? A gente vai deixando de fazer por causa do medo. Certo? Então, veja, isso é só um pouco, né, do que aconteceu comigo, mas as coisas foram tomando uma proporção, assim, tão grande, né, que eu comecei a não querer mais atender as pessoas, eu não queria mais passear, não queria mais dar aula, e parece que tinha sempre alguém, sabe, querendo fazer alguma coisa comigo, me pegar, então eu não andava na rua, eu não deixava minha filha sair na rua, começou a ter umas coisas, assim, muito estranhas realmente acontecendo, né, e com isso eu fui ficando desanimada, totalmente frustrada, porque eu viajava muito, né, eu era acostumada a viajar, a fazer cursos, a dar cursos, fazia muitas coisas diferentes, né, para mim, o que a maioria das pessoas acabavam não entendendo, né, achava assim, você tá com preguiça, porque não precisa ganhar dinheiro, sabe, essas ideias, assim, que as pessoas vão tendo, né, esses julgamentos, mas elas não entendem o que você está passando, é só você que está passando por isso, né, e também a gente não adianta culpar essas pessoas e nem julgar, porque elas também não sabem, né, o que está acontecendo com a gente. Então, veja, quanta coisa, né, a gente deixa de fazer porque tem medo do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar. E nisso você vai ficando, né, com esse aprisionamento mental, né? É um aprisionamento emocional, mental, como eu gosto de chamar, né? Que eu até coloco sempre assim, ó, o homenzinho dentro de uma gaiola, que é praticamente assim que a gente fica, né? Aprisionado nesse medo mental. E esse medo mental, ele faz o quê com a gente? Ele causa incerteza, dúvida, insegurança, ansiedade, né? O esgotamento físico, porque você tem que desprender muita energia para dar conta de tudo. E como você perde muita energia, você fica o tempo todo desmotivado, né? Desmotivada. Então, não sei, né, quanto a vocês aqui, né? Se algum de vocês aí já se sentiu assim, desmotivado com essa perda energética, que só quer dormir, só quer ficar deitado, não vê a hora do dia passar, a noite chegar, quando acorda já pensa, nossa senhora, mais um dia, né? Pode colocar aí no chat, né? A gente vai interagir aqui pelo chat também. Então, não é fácil, a maioria das pessoas acha que é fácil, mas não é fácil. Só que aí chegou um momento em que eu realmente precisei buscar ajuda. Eu falei, nossa, o que está acontecendo comigo? Foi numa ocasião em que eu, né, tinha que atender uma pessoa que ela estava com o mesmo problema que eu, e eu falo assim que o universo, Deus, né, assim, ele é muito sábio. Ele não te dá nada que você não possa carregar, né? E aí começaram a aparecer pessoas que tinham exatamente os problemas que eu estava tendo. Percebe? E aí eu falei, não faz sentido eu ajudar uma pessoa a se curar, sendo que eu não estou fazendo isso comigo, eu não estou conseguindo isso, entende? Então você começa a pensar assim, poxa, eu estou meio que vivendo aí uma mentira que não é mentira, então, era uma realidade, era uma verdade minha, mas não está fazendo mais sentido. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar ajuda. E aí eu mergulhei nesse mundo da ajuda para buscar dentro de mim o que é que estava acontecendo, para entender o que estava acontecendo, se tudo aquilo que eu estava sentindo realmente era meu, se não era, porque a gente tem muita ressonância, né, dos nossos ancestrais. Né? Do mesmo jeito que as pessoas falam assim, nossa, é a cara do avô, é a cara do bisavô, né, assim, né, é a cara do primo. A gente também traz, né, na nossa genética, no nosso DNA,
muitas emoções, sentimentos que não são nossos, né? Mas nós trazemos ele para o nosso campo físico, e isso acaba doendo realmente no corpo físico. Então, esse meu PC é muito doido, né, gente? Então, o que é importante é nós buscarmos essa ajuda. Então, quando eu comecei a buscar ajuda, realmente, de fato, né, aí, assim, foram muitas coisas que eu busquei, né? Não foi, assim, uma ajuda, uau, da noite pro dia, porque se não é aquela, você pega a varinha do Harry Potter, pá, e bate assim, né, as coisas melhoraram, não é assim. Mas foram alguns, né, tipo assim, uns 6 meses para eu começar a entrar no eixo de novo, para começar a ter aquela vontade, assim, sabe, de voltar a ser quem eu era, né? O que é que eu estava fazendo. Então, depois que eu voltei a mim, né, eu me encaixei de novo naquele corpo, no meu corpo, na minha consciência, eu voltei a fazer de novo atendimentos, a dar cursos, a trabalhar, né, embora eu trabalhe com homens e mulheres, mas começaram a vir muitas mulheres com alguns problemas bem semelhantes, né, pessoas bem jovens, assim como, por exemplo, muitos universitários, né, eu atendo muito universitário, porque o universitário, ele tem muito medo, né, então começaram a aparecer pessoas assim, né, bem jovens também, mas porque eu estava vibrando naquilo, e como eu havia passado por aquele caminho, eu poderia, né, eu entendi que eu poderia, então, estar ajudando as outras pessoas a não melhorar o que elas estavam sentindo, mas ajudar essas pessoas a enxergar o caminho, a ser uma luz no caminho daquelas pessoas. E aí eu considero, assim, como um renascimento para mim, né, porque foram ali mais de 5 anos, né, meio que titubeando, como dizem alguns, né, e aí eu comecei a fazer vários workshops, vários treinamentos, voltei a dar cursos, comecei a fazer várias coisas bem interessantes, coisas que eu nem imaginava que eu podia fazer, né? Coisas assim que eu falava, nossa, será que sou eu mesma fazendo isso? Mas por quê? Porque houve aquele despertar, né? Houve aquele momento assim que eu interrompi todo aquele ciclo vicioso, né, do medo e comecei a entrar num outro ciclo. Era o ciclo da gratidão, da alegria, do contentamento, da felicidade, da abundância. Comecei a olhar para tudo aquilo que eu já havia feito antes e começar a perceber assim, nossa, se eu conseguir fazer isso lá atrás, eu também posso fazer agora, né? Mas quando você está mergulhado ali no medo, parece que tudo, né? Você não enxerga a saída. Por mais que alguém fala, não, não é assim, faz isso, faz daquela forma, mas você não consegue, né? Exatamente, a gente começa a entrar num ciclo de realização, né, porque era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Eu fui sempre num ciclo de realização, tudo era divertido para mim. Depois eu entrei num ciclo contrário, de frustração, né, que é invertido. Aí eu precisei me curar para começar de novo, rodar a minha roda no ciclo da realização novamente, percebe? Então, não é algo assim tão fácil, realmente, como as pessoas imaginam que seja, né, tão fácil assim. Então, quando as pessoas me perguntam, né, eu tenho medo, mas é um medo assim, é um medo bobo. Não existe medo bobo, né? Não existe medo bobo. Por quê? O medo, de fato, ele é um grande problema, né? E, ó, veja aí. Por que que o medo é um problema? Porque o medo não anda sozinho, né? Eu até coloquei assim, eu falei, achei essa imagem, falei, vou colocar ela, porque tem essa sombra, né? Existe o medo, mas existe o que está por trás do medo, que é a causa, né? O problema. Então, quantas vezes, né, a gente tem medo e esse medo está oculto, né? A gente só tem ele lá na nossa consciência, no físico. Mas o que é que está por trás desse medo? Qual é o real problema? A causa disso tudo? Percebe? E aí, porque o medo é uma emoção que não anda sozinha, ela tem vários, né, várias facetas disso, né, que vem através do sentimento, pensamento, emoção, a pessoa sozinha não consegue mudar, realmente ela não consegue, por mais que ela se esforce, por mais que ela tente,
ela não consegue. Porque é a mesma coisa eu falo assim, quando você está mergulhado nesse problema do medo, é a mesma coisa de você tentar nadar contra a maré. Eu não sei se alguém aqui já foi no mar, né? Já visitou o mar. E, e por mais que você tenta nadar, parece que é aí que piora a situação, né? Você quer ir para fora, mas a onda te traz de novo para dentro. E se você não tomar cuidado, você vai cada vez mais profundo, né? Tentando se salvar, você acaba se matando se não tiver alguém ali que te socorre. Então, os problemas do medo é semelhante a isso. A gente não consegue se livrar dele sozinho. A gente precisa de ajuda. E principalmente agora, depois de tudo que aconteceu, né, da pandemia e tal, tanto a ansiedade quanto o medo aumentou brutalmente. Tem uma pesquisa feita pela OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela disse que, assim, na pesquisa dela, que após pandemia houve um aumento de 25% de pessoas com depressão e ansiedade. Olhando assim, parece, não, 25% não é tanto, mas é 25% além de tudo aquilo que já existia, né? E nós ficamos ali 3 anos praticamente mergulhados nesse problema aí da pandemia. Agora, e nos anos anteriores que não tinha? E continuava depressão, ansiedade, angústia, medo, né? Então, 25% é muito. Como eu atendo também jovens da faculdade, o índice de ansiedade, de medo deles é um exagero, assim, porque, né, eles têm medo do que vão fazer, medo de não dar conta, medo do futuro, medo depois que se formar, então é muito medo para um jovem. A minha filha vai fazer 15 anos agora esse mês em agosto, e ela já está com medo do que ela vai fazer na faculdade. Outro dia eu precisei conversar com ela. Falei, filha, foca no estudo, ainda falta, você está no 9º ano ainda. Não tem que pensar lá na faculdade ainda, percebe? O nível de ansiedade que essas crianças têm, né? Agora, imagina nós, adultos, que trazemos aí todo esse amontoado, né, de dor, de sofrimento, de angústia, né? Exatamente, são muitas cobranças, muitas informações, né, que nos levam para esse caminho, né, da ansiedade e do medo, né? Mas, com certeza aqui, né, praticamente todos vocês que estão aqui concordam que o medo é um problema, mas que o medo ele não anda sozinho, né? Existem muitas outras coisas associadas ao medo. Então, quando é que nós adquirimos esse medo? Quando foi? Pode ter sido ontem, né? No meu caso, por exemplo, foram coisas que foram acontecendo lá por volta dos meus 35 anos, mais ou menos, né? Mas há quanto tempo esse medo já vinha dentro, né, dentro de mim? Então, aqui, acho que está aparecendo aí, né? Eu coloquei essa imagenzinha aqui, olha, para explicar exatamente isso que eu vou falar, né? Tá vendo a imagem, né? Então, imagine assim, que os nossos medos inconscientes, assim, porque você tem um medo, não, eu vou trancar a porta de casa porque eu preciso me proteger. É o medo da proteção, né? Mas, mesmo se você já está dentro de casa, está com as janelas fechadas, está tudo ok, e você continua com medo, com medo, com medo, esse é o medo inconsciente, é o medo que te trava, né? Então, como que nós chamamos isso? Nós chamamos de arquivos ocultos da mente. São eles que impedem você de ter prosperidade, de ter abundância, de fazer coisas na sua vida, de realizar, de ser feliz, de ser saudável, né? Como que isso acontece? Eu coloquei essa imagem porque ela fica fácil de entender, ó. Tem essas bolinhas maiores, né? Que são as coisas conscientes, nossa, do nosso dia a dia. Mas eu quero que vocês olhem o que tá ali, aquelas bem pequenininhas ali no meio, né? Tem as maiores e tem as menorzinhas. Essas menorzinhas são as piores, porque elas estão ali no oculto, elas estão por trás do que nós temos consciência. Então, veja, eu comecei a ter medo de viajar. Eu comecei a ter medo de ter acidentes.
Eu comecei a ter medo de deixar a minha filha sozinha em casa. Eu comecei a ter medo, sei lá, de chegasse em casa e meu marido estivesse com outra mulher, sei lá, alguma coisa assim. Então, quando eu fui buscar essas informações, eu vi que estava tudo escondido. Eram coisas que eu havia ouvido. Deixa eu pular aqui o slide. Tá vendo aí, né? Deixa eu ver se eu vejo aqui. Ok. Então, eram tudo coisas que eu havia ouvido quando eu era criança, que eu havia visto, que eu havia interpretado. Então, quantas coisas, né? Quantos desses arquivos ocultos lá escondidos no nosso consciente ou inconsciente nós temos, que foi daquilo que a gente viu, ouviu, mal interpretou, não agiu ou reagiu de alguma forma, ou alguém fez com a gente, ou ensinou, ou a gente só ouviu metade da história e já interpretou do nosso jeito, né? Então, assim, é um monte de coisas que fica ali guardada. E uma pessoa sozinha, ela não consegue ajustar isso, porque ela vai para o caminho que está mais fácil, que é tudo aquilo que eu consigo ver, tudo aquilo que eu consigo saber, né, aqui, né, é igual, dizem, né, é igual Tomé, tem que ver para crer. Então, se a pessoa ela não está vendo ali, ela também, muitas vezes, não aceita o que está por trás. Ela fala, imagina que eu tenho esses arquivos na minha cabeça, imagina. E, na verdade, não é. São as que mais têm os problemas, né, são as que mais precisam de ajuda. Então, quantas vezes, né, quando a gente era criança, a gente ouviu aquelas historinhas, né, ah, é o bicho-papão, ah, não sei o quê, e contaram pra gente, né, a minha mãe mesmo fazia isso. Agora, depois que eu casei, né, quando eu casei, eu já estudava sobre a mente. E os meus filhos nunca tiveram medo de escuro, dormir sozinho, andar sozinho pela casa no escuro, coisas que eu e os meus irmãos tínhamos. Eu me curei depois que eu comecei a estudar sobre a mente. Mas até hoje eles têm medo do escuro, têm medo de ficar sozinho em determinados lugares. Os filhos também. Mas por quê? Porque ainda vem nessa, né, nessa coisa de ficar no escuro, pode acontecer alguma coisa. Quando, na verdade, depois que eu comecei a trabalhar, né, a mente, a estudar sobre a mente, eu entendi que a verdadeira escuridão não está aqui se eu apagar a luz, está dentro de mim. Assim como a verdadeira luz não está aqui nas minhas luzes, está dentro de mim, né? Então, quando nós acendemos isso, quando nós ativamos esse poder que nós temos dentro de nós, todo o resto, né, acaba ficando menor. Eu sempre brinco, assim, com os adolescentes, eu falo assim, imagine assim, quando, né, a pessoa está aquelas brincadeiras que a gente faz na sombra com os dedos, lembra disso? E fica aquela imagem gigante, né? E a gente brincava de monstro. E, na verdade, era só a nossa mão. Então, quantas coisas são pequenininhas, mas lá na nossa cabecinha se tornaram monstros. E a gente foi só guardando isso, só guardando, e acabou não melhorando, não se curando disso, né? E acabamos interpretando ou mal interpretando isso. E, além do que, todas essas coisas podem ter acontecido também na nossa gestação. Por exemplo, eu atendi vários casos, né? Mas assim, que eu trouxe para mostrar para vocês o quanto que as nossas memórias influenciam no nosso dia a dia, foram não tão recentes, né? Mas assim, ó, há uns 4, antes da pandemia, por exemplo. Um caso de uma cliente que ela tinha medo de altura. Ela morria de medo de altura. Andar de elevador, então, nem pensar. Subir escadas altas, nem pensar. Até quando ela via, sabe, alguém assim subindo em lugares altos, ela morria de medo, ficava totalmente ansiosa. E se a pessoa não descesse, ela tinha que sair do lugar. Tamanho o medo, sabe? Aquela angústia de que a criança vai cair. Os filhos nunca subiam em lugares altos, os filhos dela nunca puderam brincar de subir na árvore, né? Porque ela morria de medo mesmo. E aí, fazendo essa investigativa na mente, como eu fiz, né, como eu aprendi a fazer, ela descobriu que ela chegou a um momento na vida dela em que, quando a mãe dela estava grávida, por volta aí do final do 6º mês para o 7º, ela caiu. Ela levou uma queda
daquelas, né? Imagina, uma mulher enorme, grávida, caindo. Imagina, né, o sufoco. E aí, até o dia do nascimento, a mãe ficou nessa angústia, com muito medo, com muita ansiedade, primeiro porque ela teve alguns problemas ali, né, na região dos quadris e tal, pelo tamanho, né, pelo peso e pela queda. Então, já tinha aquela questão da dor. E o medo de que ela, a qualquer momento, pudesse perder a criança, porque por mais que o médico fala, não, mãe, tá tudo bem, mas a gente acaba, né, não entendendo isso. E o medo de que a filha nascesse com problema, por causa da queda. E aí, nessa investigativa, ela chegou a esse momento. Aí a gente pensa assim, poxa, mas o que tem a ver? Tá dentro, né? Tava lá dentro do útero da mãe. Mas a ciência já prova, a ciência comprova que os bebês, né, que tá na mãe, ainda está sendo gerado, ele tem total ressonância, ele tem total conexão com os sentimentos que a mãe tem, com a vibração, com a energia da mãe. Então, se a mãe está muito triste, ela acaba, não é na mesma proporção, não é da mesma forma, mas é, né, essa informação em forma de energia fica armazenada na mente da criança, no subconsciente da criança, fica ali escondida e com o passar do tempo, né, como ela vai crescendo, isso pode a qualquer momento desencadear, assim como aconteceu com essa cliente. À medida que ela foi crescendo, tudo que ela via que causava algum tipo de vai cair, acionava essa memória dela, né? E ela foi crescendo até que ela descobriu que não, preciso de ajuda também. Daí a gente fez a terapia, fez tudo e ok, passou. É a mesma coisa de passar um paninho na lousa. Acaba. É incrível. Um outro caso que eu tive de uma advogada, ela tinha medo de borboleta. Praticamente medo de coisinhas com asa, passarinho, borboleta. E ela não entendia por quê. Fazendo o mesmo processo, a mesma investigação, ela chegou no momento, se lembrou exatamente no momento em quando ela tinha por volta de uns 5 anos de idade, crianças, né, brincando assim na rua, né, meio escuro, tipo 6, 7 horas da noite, é meio escuro, né? As crianças pegaram essas borboletonas grandes, que eles chamam de bruxas, sabe, aquelas borboletas bem grandona mesmo, e colocaram na cabecinha dela. Jogaram a borboleta. E a borboleta estava viva, então ela grudou no cabelinho dela, né? Imagina o pavor. E ela começou a gritar e ficar ali, né, com aquele pânico todo, as crianças brincando, dando risada em volta, porque a criança, né, tá achando graça do que está acontecendo com a outra pessoa, com a outra criança. E aí ela se lembrou de que ela ficou tão paralisada, assim, totalmente imóvel, mas imagina, né, com aquele medo, aquele pavor, com os olhos fechados. Ela só se lembra de estar ali com aquele olho fechado e aquele monstro, ela fala que tinha um monstro na cabeça dela, porque para uma criança uma borboleta enorme é um monstro na cabeça, né? E ela só saiu dali quando a mãe dela veio buscar. Foram lá chamar a mãe dela e a mãe levou embora. Mas a partir daí, a própria mãe, né, relatou para mim que ela já começou a ficar meio estranha. Já não dormia mais sozinha, já tinha medo de escuro. Qualquer barulho que fazia perto dela, ela já ficava totalmente estressada. Começou a ir para a escolinha, não queria ficar sozinha na escola, tinha muito medo das outras crianças, de brincar com as outras crianças, né? E a mãe, mesmo que sabendo mais ou menos o que era, mas não associou uma coisa com a outra, entende? Porque achou que fosse passar, né? A coisa de criança vai passar. Mas, na verdade, não. Para algumas pessoas, realmente, coisas de criança não passam. Ela, pelo contrário, ela aumenta cada vez mais. E aí, por volta se não me engano, dos 25 anos, ela começou a desenvolver outras, né, outras coisas, muita ansiedade junto com o medo, e quando ela chegou para a gente fazer a terapia, ela já estava aí com 28 anos, ela já estava com síndrome do pânico. E ela só procurou porque desenvolveu a síndrome do pânico. E a síndrome do pânico desenvolveu, assim, desencadeou na estrada, quando um pássaro bateu no retrovisor do carro dela. Você está dirigindo, vem aqueles pássaros, bateu, e ali já foi para o espaço tudo. Ela já ficou totalmente desequilibrada, já conseguiu pelo menos parar o carro e só gritava, e quem estava do lado dela não entendia.
até que ela começou a acalmar, e como estava no primeiro processo da síndrome do pânico, porque eu não sei se vocês conhecem quem já teve ou tem síndrome do pânico, é uma coisa horrorosa, né? Praticamente, quem não sabe lidar ou ajudar a pessoa a se acalmar, ela vai ficando a cada instante pior ainda, né? E conseguiu parar, e aí que ela se acalmou, e eles conseguiram chegar na cidade, de volta. E a partir daí foi uma atrás da outra, por causa de uma ressonância com uma lembrança que ela teve quando tinha 5 anos de idade. E aí nós fizemos todo esse trabalho de reconexão, de limpeza e tal, né, de ressignificação de tudo aquilo. Ela foi melhorando, mas como ela passou muitos anos nesse processo, então não seria da noite para o dia né, a cura disso. Mas ela melhorou muito, muito, tanto que depois ela, né, terminou sua formação, hoje ela é casada, tem filhos, né, vive assim bem, não tem mais aqueles surtos, aqueles problemas todos, porque ela entendeu que aquilo era um medo da infância. Mas a sequela da ansiedade, daquela angústia, né, daquela tristeza toda que ela gerava, ainda persistiu por um bom tempo, né. Aí, depois da pandemia, a gente não teve mais contato, mas eu sei que ela tá bem, né? Ela se mudou para uma outra cidade, mas tá indo, tá, graças a Deus, tá melhorzinha. Então, quantos efeitos, né? A gente fala assim, não tem, né? É só uma coisinha boba. Mas os efeitos do medo são devastadores na vida de uma pessoa, né? O medo pode estar impedindo você, né, ou as outras pessoas, até para quem é que trabalha, né, com outras pessoas, sabe que o quanto que o medo é devastador, porque a pessoa pode estar sendo impedida de, inclusive, ajudar outras pessoas, né, com um talento que ela tem, uma expertise que ela tem, como foi lá no meu caso, lá atrás, né, que já era habituada a cuidar da vida das outras pessoas, né, num bom sentido, e parei. Falei, desisti, falei, se eu não estou conseguindo cuidar da minha, eu vou conseguir cuidar do outro, não tem como, né? Então, eu precisei ressignificar tudo isso, mudar totalmente, né, ressignificar minha história, ver o que é que realmente estava acontecendo, por que eu tinha tanto medo daquilo, né? E o medo, e eu descobri que o medo de estar dentro do carro, fora de casa, longe de casa, foi por causa de uma vez que o meu pai, ele levava a gente muito para viajar, a gente viajava muito de carro. E a gente foi para uma viagem, nessa época a gente morava no Espírito Santo. E a gente foi para uma praia lá que chamava Praia dos Padres, uma coisa assim, tinha uma subida muito íngreme. E ele deixou o carro lá em cima, e naquela época meu pai bebia e tal, né? Então, assim, imagina, naquela época bêbado dirigia né, com uma velocidade que era incrível, né? Cadê ele aqui? Então, o carro, desculpa, começou a descer no sentido contrário, de ré. Desculpa. Então, imagina, todo mundo dentro do carro ali, de ré, numa subida totalmente íngreme. De um lado era buraco, pedra, penhasco, do outro lado era água. Então, eu me lembrei desse episódio, entendeu? Daquela coisa, daquele carro andando para trás, e andando para trás, e coincidentemente a música ali estava intrínseca ali, porque eu costumo falar assim, que quem mora em praia conhece muito farofeiro, né? Faz muito, né? Você faz, no final de semana, levava aquelas baciadas de farofa que minha mãe fazia, o pessoal ia, todo mundo, a turma pra praia, então era o bando de farofeiro. Aí bebia, e na hora de voltar para casa era aquela situação, né? E eu me lembrei disso. Então, você tá rindo, né, Eva? Mas era bem isso mesmo. Era cada coisa que, quando eu era criança, a gente passava, que contando vira uma piada. Mas, durante muito tempo, quando eu comecei a fazer o mesmo caminho, viajar com música, com outras pessoas, a passar por lugares estranhos, comecei a me lembrar dessa situação, né? Do carro, voltando de ré para cair nos buracos. Eu tinha
pavor de andar, passar em cima de ponte. Eu agarrava assim no banco do carro e eu não sabia se eu estava dentro do carro ou se o carro estava dentro de mim, porque a impressão que dava é que eu queria segurar o carro, levantar o carro e atravessar a ponte. E durante muitos anos eu não entendia o que era aquele medo. Mas fazendo todo o retrocesso, eu entendi. Era o meu pai nas nossas viagens, né? Nas épocas que a gente viajava muito, acontecia essas loucuras, né? Então, tem muito isso, né? Altura, tal, elevador. Eu andei muito em elevadores, então tinha muito medo também de coisas fechadas, né? Muito abafadas. Então, veja quanta coisa a gente tem guardada na nossa mente que a gente não acaba deixando para trás, né? E com isso, o que acontece? A nossa vida vai atrasando. O efeito disso é devastador, porque no meu caso não teve algo mais grave assim, né? Mas o quanto que na vida de outras pessoas isso não se torna algo muito grave, deixa sequelas, deixa feridas emocionais profundas, não é verdade? Impede a pessoa de ter um relacionamento com outra pessoa por causa do medo do que ela viu, do que ela ouviu na família, ou não, eu tive clientes que tinham medo de ter filhos porque o pai batia na mãe e ela ficou sozinha, o pai abandonou, ou vice-versa, a mãe não cuidava, então tudo isso vai, sabe? Então, veja, depois que eu busquei ajuda, é que eu entendi qual era realmente o caminho que eu tinha que fazer. E porque que eu tinha que me despertar para poder ajudar as pessoas a caminharem por este caminho também, a compreender, né? E não deixar para trás. Porque, como eu estava falando, né, o medo e as consequências do medo devastador. Um pai e uma mãe que não tem paciência, que está munido por essa ansiedade, ele não consegue educar o filho. E nós, pais, somos treinadores dos nossos filhos, nós estamos treinando os nossos filhos para a vida, para o mundo, para o sucesso. E se nós não formos, né, não tivermos essa consciência de que nós estamos muitas vezes incapacitados para ser treinador dos nossos filhos, e não vamos buscar uma melhora disso, são mais pessoas lá no futuro, tendo mais problemas, replicando tudo aquilo que a gente está ensinando. Assim como muitas vezes nós fizemos isso. Mas veja, hoje o entendimento é totalmente diferente. Nós temos acesso a todos os tipos de informações. Lá os nossos pais não, né? Com os nossos pais foram totalmente diferente a coisa. Não é igual aqui. Por isso que eu falo, não culpe seus pais. Os bloqueios que fizeram você ter na tua vida, agora não é mais responsabilidade das pessoas. Os bloqueios que nós temos agora é responsabilidade nossa. O que nós estamos fazendo com esses bloqueios é responsabilidade nossa. Nós ficamos neles se queremos ou não. Nós é que escolhemos se vamos ficar ou vamos sair, né? Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? Ok, ai que bom. Então, veja, então, na verdade, eu não sei, né? Não tem como eu saber qual é o bloqueio que vocês têm, o que é que vocês estão passando, quais as dificuldades vocês têm de tomar decisão na vida de vocês. Mas uma coisa é certa, tanto vocês aqui, ou quanto clientes de vocês, podem estar passando por esses problemas, até mesmo físico, como gastrite, úlcera, enxaqueca, sinusite, cistite, problemas pulmonares, problema respiratório, né, problema cardiovascular, tudo isso está relacionado a esses, né, eu falo, a esses agregados do medo. Todas essas informações que estão no oculto. Por quê? Porque no dia a dia nós não temos consciência disso. Mas o nosso corpo tem. Percebe? O nosso corpo sabe tudo. Existe uma técnica, não sei se quem aqui trabalha com alguma técnica de energia, eu sei da Patrícia. Mas tem uma técnica, sabe aquelas técnicas que a gente usa, né, do Aurin Test, como eu tenho formação de medicina oriental, né, chinesa, da acupuntura e tal, crâniopuntura, a gente fazia testes Aurin Test, né, e vários outros testes que nós fazemos. E
Esses testes mostram que o corpo sabe tudo que você está sentindo. Até na palma da mão, né? Como eu também trabalho com barra de axis, a mão, quando a gente pergunta para a mão, um dedo sobe, outro desce. Não é que ele sobe aqui, tudo muda. Existem exercícios que eu ensino, por exemplo, nas aulas de visualização, treinamento, domínio da mente, que você aponta para um lado e você só imagina que você tem um limite aqui, mas quando você fecha o olho e você diz, eu posso ir mais longe, o seu braço vai a quase 360 graus. Então, isso mostra que a nossa mente, ela tem o comando também, mas o comando pode estar sendo ao contrário. Ao invés de você estar dando o comando para sua mente, pode ser que ela esteja dominando você. E aí esse domínio está ali, né, reverberando no seu corpo, as nossas ações, atitudes, ou para fazer ou para não fazer. Porque aí com o medo, o que a gente faz? Ou a gente paralisa de uma vez, engaveta tudo, deixando tudo para depois, entra no trauma e no drama, né, como dizem alguns, mas é inconsciente isso. Ou começa a fazer tudo atropeladamente, né, tomando decisões precipitadas, gerando mais problema, sabe assim, não, eu vou fazer isso, porque se eu não fizer, vai que o mundo acaba. Não é assim? Se eu não fizer, vai que alguém faz. E acaba não dando certo, percebe? Por quê? Porque nós não estamos aqui ciente, presente, consciente no nosso corpo. Nós só estamos recebendo comandos da nossa mente, né? E a nossa mente vai ativando aqui nosso computadorzinho aqui, o cérebro, e as coisas vão por água abaixo. Não é assim? Então, de uma coisa é certo, o que vocês precisam se perguntar? O que é que vocês estão deixando de fazer todos os dias? Quais são os sonhos que vocês estão deixando para trás? Quais são os sonhos que vocês estão deixando morrer na tentativa de sobreviver? Porque uma pessoa que está nessa situação, ela vai matando todos os sonhos. Não posso sonhar. Sonhar não vai trazer nada. Mas, na verdade, ela está se matando, né? Ela pensa, não, eu não sonhando, eu não vou ter problema. Quando, na verdade, o que nos motiva é o sonhar, né? É o querer. Eu só estou aqui hoje porque lá atrás eu tive um sonho. Cara, eu quero ser palestrante, eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer isso. Era um sonho. E se você não entra em ação, mesmo tendo medo, porque veja, mesmo tendo medo de viajar, mesmo tendo medo de cantar, mesmo tendo deixado aquilo para trás, eu enfrentei o medo, eu fui lá, tentei fazer de tudo para me curar daquilo, mudei, ressignifiquei. Eu continuo fazendo a mesma coisa, praticamente, de um outro prisma. Por exemplo, hoje eu já não canto mais, né? Música sertaneja, forró, essas outras coisas. Mas eu canto mais, percebe? Eu já não fico em cima do palco cantando, mas eu sou palestrante. Percebe a diferença? Né? Eu não viajo mais para divertir as pessoas com música. Eu viajo para dar palestra, para fazer cursos, para dar cursos. Então, veja que talvez tudo aquilo também pode ter acontecido na minha vida para que eu pudesse dar uma meia volta. Porque se eu tivesse continuado sendo cantora, compositora, nós nunca teríamos nos conhecido. Percebe? Que a história seria outra, não é, Marcos? Nós não estaríamos aqui. E a probabilidade da gente estar se falando um com o outro num palco de música seria menos que ganhar numa loteria, o percentual, né? Mas, assim, quando a gente entra num caminho, a gente entra em ressonância com alguma coisa, outras pessoas também estão entrando nessa conexão, nessa ressonância. Assim como, eu não sei, o Marcos, né, a Patrícia, mas aqui, né, e tantas outras pessoas que se cadastraram, muitas delas trabalham com outras pessoas. E trabalhar com outra pessoa é muito mais do que ter só uma responsabilidade, né?
porque é um mundo totalmente ali fechado, que se a pessoa não te der permissão, é a mesma coisa de ficar aquela gotejando, a gotinha de água que bate na rocha e passa milênios até que fura. É assim, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Mas a que preço é isso? A que valor tem isso? Você ficar persistindo, insistindo. É a mesma coisa da murro em ponta de faca, tentando ajudar as pessoas. Não é assim? A mesma coisa, você perde tempo, energia e dinheiro naquilo que você investiu. E a pessoa também. Por outro lado, às vezes uma pessoa ela não te pagou nada, você só deu uma dica para ela, uma ideia, e a vida dela mudou. Porque não é sobre dinheiro, é sobre vida, é sobre valor, né? É outra mentalidade, percebe? Então, o que quando a gente se abre para isso, o que acontece, né? Eu sempre falo assim que existe um mundo, acho que eu parei de compartilhar, né? Deixa eu voltar aqui. Existe no nosso campo um mundo, entrou aí, né? Um futuro maravilhoso nos esperando. Esse mundo maravilhoso está para todas as pessoas, está em todos os lugares. Mas então por que as pessoas não acessam? Né? Se está disponível para todo mundo. Muitas pessoas se candidataram para estar aqui, mas não vieram. Por que elas não estão acessando agora isso que a gente está falando? Né? Porque esse mundo maravilhoso, ele tem que começar na sua cabeça e no seu coração. Eu vou, além disso, eu digo que ele tem que começar primeiro no seu coração. E depois passar para a parte mecânica, que é a sua razão, né? Primeiro a gente, nesse caso, você se enche daquela emoção, nossa, como seria maravilhoso, né, eu fazer isso aqui, para depois entrar na razão. Já que eu quero isso agora, como que eu faço isso? Né? É exatamente, ter esse desejo ardente de mudar. Falando nisso, a Valquíria me fez lembrar de uma historinha, não sei se vocês já sabem, né, que teve uma certa vez que um mestre, né, o mestre, ele estava à beira de uma água com o seu discípulo, e aí o discípulo falou para ele assim, mestre, me ensina a ser mestre, como que eu consigo chegar a alcançar Deus como você? Ele queria dizer como que ele poderia, né, se tornar tão assim, tão espiritualizado, tão, né, conectado com Deus. E aí o mestre catou a cabecinha, a cabeça do discípulo e socou dentro da água e ficou segurando. E o discípulo lá se esperneando, tentando sair, e até que chegou o um momento que ele falou assim, mas mestre, eu te perguntei como acessar Deus, mas em vida, e você quer me matar afogado? Como que eu quero acessar Deus igual você? O mestre, de novo, afundou ele lá na água, e ficou segurando, 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 e com mais força, até que o discípulo, nossa, saiu lá de dentro da água, sabe assim, usou toda a força dele para tirar a mão do mestre, porque senão ele ia morrer afogado. E saiu lá debaixo daquela água. E aí o mestre disse, entendeu? Aprendeu? E ele não, sem entender nada. E aí o mestre disse, quando você tiver a mesma força, com a mesma vontade de sobreviver como você fez agora, de lutar pela sua vida, e você, quando você tiver toda essa força, essa gana, essa coragem de conhecer Deus, né, entre aspas, vai ser assim. Então, não era o mestre que ia ensinar para ele, era ele que tinha que ter. O mestre só poderia indicar o caminho. Mas ele que tinha que, né, pedalar ali, na bicicletinha dele, ir lá no templo, meditar, orar, praticar, para poder acessar. Porque Deus está dentro dele, está dentro de nós, né? Assim, então, a nossa informação, os nossos bloqueios, não estão no outro. Não adianta eu falar, Nádia, me ajuda a curar os meus bloqueios. Entende? Não tem como. O que ela pode fazer é usar ferramentas, usar o conhecimento para me mostrar o caminho, mas eu é que tenho que saber quais são os meus bloqueios. E como fazer isso se a gente não sabe? Porque se eles foram gerados igual às clientes que eu tive na infância ou na gestação,
fica muito mais difícil alguém se recuperar, né? E por isso a gente vê que cada dia mais o mundo anda cada vez mais descontrolado, pessoas cada vez mais descompensadas. E a tendência é piorar cada vez mais. Mesmo a gente tendo toda essa tecnologia, tendo toda essa facilidade, tendo toda essa praticidade. Mas por quê? Porque a grande maioria está buscando lá fora, quando na verdade o problema e a solução está dentro de nós, né? Não é assim? Então, uma outra forma de... Tá claro, tá ficando claro até aqui? Que nós já estamos quase chegando aqui ao final. Sim? Tá, né? Então, veja, como que... Ok. Como que nós podemos entender ainda mais sobre isso? Deixa eu compartilhar aqui agora. Agora sim vai ficar assim, facílimo de entender. Então, veja essa imagem aqui. Deixa eu ver se ela já fluiu aí para vocês, como diz a Eva. Fluiu, né, Eva? Foi. Tá aí. Então, veja aqui essa imagem. Lugar lindo, né? Imagine assim, que eu vou dar de presente para cada um de vocês um terreno assim. Um lugar assim, um mar assim. Enorme, gigante, muito bem tratado, muito bem cuidado, com todas as frutas. E ainda assim, com a promessa de o seguinte, que o presente que eu vou dar para vocês, todas as sementes que vocês jogarem ali, a função desse terreno, como ele é muito fértil, vai ser fazer as sementes, qualquer semente que você jogar lá, ele vai fazer germinar, crescer, florescer, dar frutos de uma forma contínua. Nunca mais vocês vão passar fome na vida de vocês. Vocês vão ter fruta, verdura, legume, o que vocês plantarem é de vocês. A pessoa que presentaço seria fantástico, né? Então, o que eu quero fazer com isso? Vamos, então, agora traçar um pequeno paralelo com esse terreno maravilhoso com a nossa mente, com a sua mente. Porque a nossa mente, sim, foi um presente grandioso e valioso dado para nós quando nós viemos para cá, quando nós nascemos. Então, como a nossa mente é um terreno fértil, imagine assim, que a nossa mente seja esse terreno fértil. Tudo que nós plantamos lá, não importa quanto tempo, imagina, desde a nossa gestação e além, tudo está nesse processo contínuo, percebe? A função da nossa mente é fazer exatamente isso. É pegar a informação que é jogada lá, fazer crescer, germinar, crescer, florescer, dar frutos de forma contínua. Então, tudo que nós aprendemos e apreendemos desde que nós nascemos aqui, está aqui, ó, no terreninho fértil da nossa mente. O dia inteiro, produzindo. O nosso cérebro vai reproduzindo isso de forma energética no nosso corpo, nas nossas células. Então, se eu tenho uma semente de dor e sofrimento lá de trás, eu vou sentir no meu corpo. Se eu não entender qual é essa energia, qual é essa frequência, o meu cérebro vai mandar essa informação para uma parte do meu corpo, ela vai começar a doer. É a forma dele dizer assim, olha, pé, está acontecendo isso. Ou criatura, pessoa, toma providência ali no teu pé. Descobre o que está acontecendo. Porque quantas vezes uma pessoa, você ou já conheceu alguém que foi ao médico, fez exame, fez radiografia, fez ressonância, fez tudo quanto coisa podia, e o médico olha para você e fala, você não tem nada. É dureza, né? Você fala, mas doutor, eu tô morrendo. Na nossa cabeça a gente fala isso, né? Eu tenho isso, tenho aquilo outro, e o médico fala, você não tem nada. Só falta te chamar de louca, né? Falta te dar uma cartinha, ó, vai lá nesse lugar aqui, especificamente, né? Psiquiatra, porque o seu problema não é aqui. Quando, na verdade, são essas frequências ali, são essas informações. Mas por quê? Porque a nossa mente tem essa função de fazer germinar. E não importa se essa informação foi colocada ontem, antes de ontem, há 10 anos atrás, na infância, se eram dos nossos avós, bisavós, tataravós, né? Elas vão continuar crescendo, germinando e florescendo. Certo? Tá entendendo até aqui? Tá entendendo, Marcos?
Está ali quietinho, né? Então, qual é o segredo, então? Nós já vimos, né, que tudo isso só vai mudar na nossa vida se nós acessarmos alguma coisa, não é assim? Aí você fala, tá, mas tudo bem, até que eu entendi, mas o que é que eu realmente tenho que fazer? Qual é o segredo disso? Por que que muitas pessoas conseguem sair desse turbilhão de coisas, de problemas, e outras não? Até coloquei duas menininhas cochichando. Qual é o segredo? Né? Então, deixa eu ver se eu passo aqui direto. Não dá problema aqui. Aqui, deixa eu ver se eu passei aqui o slide. Passou aí? Não, né? Passou? Passou. Beleza, passou. Então, qual é o segredo? Nós não estamos falando de nós, que tudo está aqui dentro da nossa cabeça? E que nós não temos essa consciência e ciência de tudo isso? Nós sabemos que estamos com dor, que estamos tristes, estamos deprimidos, estamos assim, ou daquele outro jeito. Mas nós não temos autoconsciência. Deixa eu tomar um pouquinho de... Então, o segredo é desenvolver a autoconsciência. Mas o que é autoconsciência, né? Às vezes as pessoas perguntam, o que é a tal da autoconsciência? Como que eu desenvolvo a autoconsciência? Eu sei quem eu sou, né? Se eu te perguntar, quem é você? Você fala, eu sou Eva, eu sou o Marcos, eu sou a Nádia, né? Mas, além disso, você tem consciência de quem você é? Você tem ciência disso? Você consegue se manter presente, consciente aqui no seu corpo? Você consegue se manter nesse local aqui, agora, onde só existe aqui, nós aqui nessa sala, e o restante desapareceu? Porque nós não estamos vendo, nem sentindo, nem percebendo. Eles estão lá fora. Né? Por exemplo, a minha filha, meu filho e meu marido estão em outro lugar da casa. Então, para minha mente, agora, eles não existem, porque eu não estou vendo. Né? A parte visual não vê, e se eu não tivesse me lembrado deles agora para falar, eles teriam, por esse curto período, deixado de existir. Se você falar agora, nossa, o meu pé está aqui, né, formigando, você acabou de ter consciência dele, autoconsciência de que o seu pé está formigando, né? Então, a autoconsciência te ajuda a você perceber, sentir, observar as coisas de uma forma mais ampla, saber quando é que você está absorvendo, colocando para dentro essas informações que não vão agregar nada na sua vida, saber perceber quando que elas estão ali dentro de você, ecoando, e quando é que você se depara exatamente com o problema. Que ele se apresenta na sua frente e você fala, mas por que isso está acontecendo comigo? Entende? Muitas pessoas acontecem isso, até com a gente. Às vezes a gente faz alguma coisa e fala, nossa, foi eu mesma que fiz isso? Ou quantas vezes a gente pergunta assim, em sã consciência eu não faria isso? Não é assim? Por quê? Porque por alguma fração de segundo, por alguns segundos ou minutos, nós perdemos essa conexão com a nossa consciência, que tudo sabe. E aí nós começamos a fazer roboticamente as coisas, mecanicamente, que é a função do nosso cérebro, fazer a parte mecânica funcionar o tempo todo. Mas conscientemente, muitas coisas nós não fazemos, porque ela é feita inconsciente, de uma forma mecânica, percebe? Então, o segredo dessa autoconsciência tem alguns passos, né? Porque quando você olha para você como sendo um ser único e especial, e aí você olha para você e fala, mas como que eu posso ser único? Como que eu posso ser especial se eu tenho medo? Se eu nem tenho dinheiro suficiente? Se eu vivo triste? Se eu guardo mágoas? É aí que você deu o seu salto. É nesse momento que você entende isso, que você caiu aquela ficha, que você começa a expandir a consciência.
E expandir a consciência não é aquilo que as pessoas falam, nossa, eu tenho que ficar 24 horas por dia meditando para expandir a consciência. Não, expandir a consciência não é só isso. É você saber quem é você nesse momento, o que é que está acontecendo ao seu redor, com você. E qual é o efeito disso ao seu redor, com as pessoas que estão à sua volta. Isso é ter consciência e ciência de tudo que nós estamos fazendo. O que não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa fácil. Porque já dá trabalho cuidar de nós mesmos. Imagina ainda ter que tomar conta de nós e do outro. Mas se nós formos olhar, não é tão difícil assim. De novo, quando a gente está dirigindo, nós não conseguimos tomar conta do nosso carro, da nossa direção, conseguimos olhar quem está passando do lado, quem está passando do outro, quem está indo na frente, quem está vindo atrás. Então, no momento que a gente está dirigindo, a gente se torna totalmente autoconsciente do que estamos fazendo. Então, é possível nós termos a consciência de quem somos e, ao mesmo tempo, observar tudo o que está acontecendo à nossa volta de forma consciente. E nos trabalharmos para isso, né, para melhorar. E aí, para desenvolver a autoconsciência, existem vários passos. Eu coloquei aqui 3 para vocês pensarem sobre ele e trabalhar sobre ele. O primeiro dele é você aceitar que precisa de ajuda. Lembra? Lá do começo da história, quem lembra aí o que eu falei, né? Lá no começo da minha história, eu falei que por um tempo eu fiquei totalmente descompensada, né? E eu precisei buscar realmente ajuda. Não foi isso? Então, o primeiro passo é você aceitar que você precisa de ajuda e buscar essa ajuda. Não basta você aceitar que você está com um problema e ficar parado no lugar. É a mesma coisa de alguém que precisa arrumar um emprego e nunca leva o currículo no lugar que está precisando de funcionário. O dono da empresa não vai adivinhar que você, morando naquela casa, está precisando do emprego que ele está oferecendo. Você precisa se candidatar, você precisa ir lá, você vai ter que fazer os testes, vai ter que ir lá, se informar, e informar, né, o patrão lá, a pessoa, o contratante, que você precisa daquele emprego, senão não vai rolar, né? Então, o primeiro passo é essa autoaceitação, porque quando nós aceitamos que nós estamos buscando essa ajuda e que nós precisamos entender quem somos nós, quais são os nossos objetivos na vida reais, porque muitas vezes, quantas vezes nós vivemos o objetivo de outras pessoas? Principalmente para quem é pai, né, Marcos? Para quem é mãe, nós acabamos vivendo o objetivo dos filhos. Quando meu filho se formar, quando a minha filha casar, quando meu filho crescer, aí eu vou pensar em mim, não é assim? Eu já atendi muitas pessoas que pensam dessa forma. Quando, na verdade, eles são eles e nós somos nós. Nós temos essa incumbência, essa responsabilidade. Mas se nós não nos cuidarmos, não nos tratarmos, não nos melhorarmos, não cuidarmos de nós, temos essa consciência de quem somos, o tempo vai passar. Eles vão de qualquer jeito. Crescer, casar, mudar, e nós vamos ficando, né? Assim como nós fizemos com os nossos pais, percebe? Né? Então, não é por luxo, não é uma questão de luxo desenvolver autoconsciência, saber sua missão de vida, não é. É uma prioridade. O segundo passo é investir no seu autoconhecimento, como eu disse, é a expansão da consciência, né? Mas não é investir, o que eu quero dizer aqui, não é investir em comprar coisas, né? Não é nesse sentido. É você ter um tempo para você. É você tirar um tempo para você refletir quem é você, o que é que você faz, o que é que você não gosta, o que é que você gosta. Será que você está pensando mais naquilo que você não quer ou buscando mais aquilo que você quer, né? É trabalhar essa questão daquilo que você quer com coerência daquilo que você pode. Porque, por exemplo, não adianta eu falar assim, nossa, eu quero uma casa de 1 milhão para amanhã. Mas será? Como eu vou chegar até lá? Talvez eu consiga uma aí de 800 mil, sei lá, né? Juntando uma que eu já tenho, mais outra que eu tenho, trocando as duas, dá uma aí. Mas é preciso estipular essas metas, mas com consciência. Por isso que muitas vezes os sonhos das pessoas não realizam.
Porque ela quer ter uma casa de 1 milhão, mas ela ainda não tem nenhuma casa de R$ 200. Percebe a diferença? É impossível? Não é impossível. Mas nós somos humanos, nós estamos na Terra, então nós precisamos usar também a razão, né, a lógica. Não só viver sonhando e não só viver na lógica, né? Tudo é possível, né? Como dizem, tudo colabora para que as coisas aconteçam na nossa vida se você agir. Mesmo que a pessoa tenha medo, ela precisa ir em frente, ela precisa seguir. Como nós aprendemos, né, recentemente, eu e as meninas aqui presentes também, qual é a sua prioridade, né? A nossa família, a minha família é a minha prioridade. E nós somos a resposta do pedido de alguém. Você é a resposta do pedido de alguém. Não importa a sua profissão, alguém está precisando do que você faz. Mesmo que você ainda não tenha uma diferente, quanto talento você tem que pode ser útil na vida de alguém, né? Então, é uma questão para se pensar. Então, e aí o terceiro passo é exatamente isso, né? Nós temos aí o comprometimento. Por quê? Porque não basta só querer, ter ou fazer. Nós precisamos querer, né? Opa, aqui não estou vendo vocês. Nós precisamos querer, precisamos fazer para ter, mas nós precisamos, para ter tudo isso, nós precisamos estar comprometidos com essa mudança. É sair de um estado de medo, de angústia, de depressão, de tristeza, de ansiedade, de medo, sentimento de culpa, de raiva, de mágoa, por uma mudança total. E nós precisamos, para que isso aconteça, se comprometer com a mudança mental, porque é aqui que tudo acontece, na cabeça, e o comportamento, que é o físico. Porque quando eu penso, eu vou ter uma ação, não é? E a gente fala assim, mas a pessoa ela é muito agressiva e tal. Mas o que é que primeiro passou na mente dela para que ela tomasse aquela atitude agressiva? O comportamento, ele está ligado, o comportamento físico está ligado com o comportamento mental. Então, eu preciso mudar primeiro onde? Na mente. E não adianta acorrentar alguém ali no pé da cadeira para que ele não faça uma coisa. A partir do momento que ele se soltar, ele vai fazer. Entende? Então, as correntes que precisam ser quebradas, rompidas, é a corrente mental. Esse aprisionamento mental. O resto é ação. E só de nós falarmos eu quero, eu posso, eu consigo, já é uma mudança de estrutura emocional e energética. Né? E aí as coisas começam a fluir. Deixa eu ver aqui. O que vocês estão achando? Gostaram? Tá dando para entender certinho? Legal. Então, concorda, né? Vocês concordam que realmente, assim, não dá para fazer tudo isso sozinho, né? Que sozinho a gente vai longe, vai muito longe. Mas quando nós temos alguém que nos ajuda, né? Alguém que pega ali na nossa mãozinha e fala, ó, filho, vem por aqui, é igual cuidar de criança, né? Filho, não vai, não, vem para cá, né? Quando o amigo te apoia, te acolhe, é muito mais fácil, é muito mais divertido, né? Então, quando você pensar, ouvir alguém com esse problema, antes, né, que a gente tem aquela mente, a pessoa está com preguiça, a pessoa está fazendo corpo mole, começa a lembrar dessa palestra, né? Lembra da Adiran falando, para o julgamento, olha para dentro de você, vê o que que tá em ressonância. Lembra que eu falei que quando eu comecei a me curar disso tudo, veio uma enxurrada de pessoas com problema, né? Por quê? Porque, de repente, a sua cura é a cura do outro, é você se curando para curar o outro. Não importa se você é terapeuta, é médico, seja o que for. Às vezes só basta, né? A sua amizade com outra pessoa já vai ser uma grande cura para ela. E você acredita que se você entender, né, esse processo exatamente como ele acontece, a sua vida muda? Ou a vida do seu cliente, ou qualquer outra pessoa é capaz de mudar realmente?
Sim, exatamente, né? Ter empatia, ter, né, estar no lugar do outro é muito importante. E aí, agora eu quero fazer uma outra pergunta. Nós já ficamos aqui por um bom tempo e eu já quero encerrar por aqui, né, por algumas coisas agora. E você acha que se você tivesse alguém para te ajudar, se eu pudesse ajudar você a fazer esse caminho, não importa se você já seja terapeuta ou coach, se você pudesse acessar as informações que eu acessei, os caminhos que eu fiz, poderia ajudar você, a sua vida pessoal, ou ajudar você a ajudar o seu cliente ou alguém da sua família? Sim, né? Eu acho que a minha hora de falar está esgotando, porque eu começo a tomar. Legal. Então, eu vou aqui, então, falar com vocês sobre o método Poder que te liberta. O poder que te liberta para se tornar os seus sonhos uma realidade. Nossa, o que é isso, então? Eu quero oferecer para vocês agora, obviamente, eu quero falar disso para vocês, porque mesmo que não, né, não seja para você, de repente seja, mas talvez você conheça alguém que precise disso. Lembra, você é o pedido, é a resposta do pedido de alguém. Então, sabendo sobre isso já ajuda, né? Então, o que é? O método O Poder que te Liberta. É um programa de 5 encontros em grupo, online, igual a gente está fazendo aqui, né? Ele, para quem que é? É para quem realmente quer aprender a como mudar a sua vida. Mas é só para pessoas que estão passando por esse tipo de problema que nós estamos falando aqui. Não é para quem quer ficar rico, não é para quem quer ter prosperidade. É para quem quer tudo isso, mas ela está passando por este problema emocional de medo, ansiedade, frustração, algo que está acontecendo dentro dela que ela não consegue entender por que as coisas na vida dela não estão acontecendo. Então, este método é para essa pessoa. É para se libertar de uma visão de frustração, para começar a entrar naquele ciclo da realização, né? É criar o sucesso e viver uma vida que merece viver, com você, com a tua família, com os teus amigos. É viver uma vida de realização pessoal e profissional. Vocês estão vendo o slide aí? Tá aí? Aparecendo? Ok. Então, nesse método, o que é que você vai aprender? Exatamente isso que eu fiz depois com muitas e muitas outras pessoas. Como eu trabalhei muitos anos, né, no atendimento presencial, então, foram muitas pessoas que a gente trabalhou com esse método, né? E depois, então, eu comecei a migrar desde 2012 para o online, mas ultimamente eu trabalho muito mais no mundo online, e não no mundo mais físico, assim, né? Com os atendimentos físicos, só com treinamentos e outras técnicas. O que esse método vai ajudar você? A acessar e desbloquear esse medo, porque você precisa saber onde ele está e desbloquear. Descobrir em quais áreas da sua vida esse medo está afetando. E você vai precisar dar atenção nessas áreas, ou em quais áreas da sua vida você precisa dar mais atenção. É ali naquela área da sua vida que você vai começar a agir, mesmo estando com medo, por exemplo, na sua vida profissional, você começa a agir, porque é nela que você precisa dar muito mais atenção, do que, por exemplo, na sua área espiritual. Porque, de repente, espiritualmente, você já é super conectado, mas existem crenças ali, né, que está impedindo você, ou você tem medo, até por causa dessa espiritualidade, de avançar. Aí onde entra a prosperidade, percebe? E desenvolver aí um plano de ação, né? Como eu disse, para nós agirmos, nós precisamos ter ação. Sem ação, nada funciona. É assim? Então, quando você vai começar nesse programa, né, que na verdade esse programa vai começar agora dia 25 de agosto, ele vai ter 2 horas de aula ao vivo, né, a gente interagindo o tempo todo. Depois essas aulas vão ficar aí gravadas para você, para quem
né, adquirir o método, vai ficar gravado para você rever quantas vezes você desejar. E o que você vai ganhar? O que você ganharia? Né? O que eu quero dar para você, para quem quiser comprar esse método ou você indicar? Você vai ganhar mais 6 horas de um workshop que já está gravado sobre crenças limitantes, onde eu conto ali, inclusive, histórias da minha vida, da minha descendência, dos meus ancestrais, que geraram esses medos que eu tinha de prosperidade, de dinheiro, de perder as coisas. Tem toda uma história. Lembra que eu falei que tem uma relação com os nossos ancestrais? Eu tive isso também, e eu descobri através dessas técnicas. Por isso eu desenvolvi esses métodos. Só ele seria 689, ou seja, 689 quando eu dou só esse programa. Para quem comprar o método, vai ser totalmente gratuito. 4 áudios de reprogramação mental, de R$ 350. 4 áudios de meditação guiada, no valor de R$ 150. Ou seja, R$ 1.189 de presente. Além disso, o que mais eu posso dizer sobre esse método aqui? O investimento do método, quando eu dou ele no presencial, né, quando eu reúno pessoas, né, no consultório ou em locais, eu sempre trabalho com grupos bem pequenos, porque eu gosto de tocar na pessoa, ou mesmo online, eu fiz com que esse método pudesse ser trabalhado à distância, para poder a pessoa sentir igual a Valquíria, né, Valquíria? A Valquíria está aqui, ela fez uma meditação e imediatamente as coisas começam a mudar. Por quê? Porque eu peguei toda aquela técnica do presencial e coloquei de forma energética para trabalhar. Então, esse método, só isoladamente, ele seria R$ 997. Mas, para as pessoas que estavam no grupo, estão aqui hoje, ele vai ser R$ 497, ou 12 parcelas de R$ 49,70. Ou seja, eu não sei quanto custa uma pizza aí na cidade de vocês, né? Mas, se você parar deixar de comer uma pizza num final de semana, aqui em casa é muito mais, porque nós somos em 5, então, R$ 45 é muito dinheiro, né? Não é muito dinheiro. Eu preciso de mais dinheiro para comprar uma pizza uma única vez. Então, ele vai ser só 12 de R$ 49. Além do que, para as primeiras pessoas que se inscreverem até amanhã, eu vou dar um outro presente, que vai ser mais 2 horas de mentoria direto comigo, só eu e você. Para você falar para mim, Célia, eu tenho esse medo específico. Eu quero trabalhar com esse medo. Entende? Então, realmente, assim, vai ser bem legal, né, trabalhar com esse método. Se você deseja, então, aí transformar a sua vida, mudar o seu mindset, ou sabe de alguém que queira fazer isso, né, fazer essa transformação, está bem? Além disso, existem muitas outras técnicas que a gente vai trabalhar. Eu vou ensinar vocês a fazerem uma técnica que chama, que é a técnica que eu descobri, que eu fiz em mim, que eu chamo de Fênix Reborn. Fênix Reborn, né? O renascimento da Fênix. Renascer das cinzas, né? E tem uma meditação toda feita com ela, que é aquilo que eu fazia para mim. Eu vou ensinar você a fazer um incantation, que é uma técnica onde você coloca, assim, tudo aquilo que você quer falar, e você faz. Não sei se você, Valquíria, sabe dessa técnica, o incantation, ou quem fez coach, foi criada por Tony Robbins, né? E quando eu fiz essa técnica com o Rodrigo Cardoso, que trouxe essa técnica, né, durante um tempo, nós aprendemos isso. Eu até tenho essa técnica escrita aqui no meu caderno. Ó, eu sou a mulher dos cadernos. Ó, chama Incantation. Aí você cria tudo aquilo que você precisa, sabe? Assim, é um mantra que você cria para você, chama encantamento. Eu usei isso muitos tempos, assim, até 2017 eu usava todos os dias esse incantation. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem isso, se vocês desejarem, né? E muitas outras técnicas que a gente vai aprender, como
acessar essas informações ali do seu DNA, tá? E a plataforma pela qual a gente vai trabalhar é Eduz, mas as aulas serão aqui pelo Meet, tá bem? Alguma dúvida? Alguma dúvida, meninas? Gostaram do que vocês aprenderam? Vou abrir o microfone, você vai continuar gravando? Não, pode deixar. É que eu só vou compartilhar aqui com vocês aqui essa última tela, ó. Tá vendo essa foto aqui? O Marco saiu, deve ter caído alguma coisa assim. Tá vendo essa foto? Vou colocar lá no meu Instagram. E daí eu quero pedir para vocês irem lá e colocar qual foi o aprendizado de vocês hoje, que já é uma ação. Não perder o medo de falar, gente, não perder o medo de falar. Qual foi o aprendizado de vocês nessa palestra? Qual é o comprometimento com vocês a partir de hoje? Não é a partir de amanhã, não, a partir de hoje. O que você se compromete com você, tá? Em fazer. Aí eu quero pedir para vocês irem lá e colocar. Acabando aqui, eu já posto lá, tá? Isso aqui. Então, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Quero, nossa, parabenizar vocês, assim, milhões e milhões de vezes por vocês terem ficado aqui comigo até o final, né? Foi muito gratificante, quero agradecer imensamente. E agora, sim, os microfones estão abertos. Se vocês quiserem deixar algum comentário, alguma coisa final, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer, Adriana, pelo convite, a sua dedicação, tanto, né, durante a semana, fazendo as meditações e tudo, sabe, nos preparando para esse momento, para a gente estar realmente presente aqui, sabe? As técnicas, né, os conhecimentos que você tem são, assim, espetaculares, você nos passa de uma maneira muito tranquila, assim, tudo muito, muito fácil. E realmente, como você falou, agrega na vida da gente e a gente agrega no nosso trabalho para ajudar os outros. Porque é uma palavra, uma técnica, às vezes o simples dá resultado, né, Adina? Então, às vezes, uma técnica simples de você fazer, por exemplo, né, o encantamento, ou ensinar a pessoa a fazer um quadro dos sonhos, né, que alguns usam, né, da ferramenta do coaching, já transforma a vida de uma pessoa. E o fato de a gente descobrir que muitas doenças físicas que nós temos, e que os médicos não descobrem, mas ela existe, porque você sente a dor, você sente aquele incômodo, elas são do nosso passado, coisa que a gente não lembra, que o nosso subconsciente guarda, sabe? Então, só o fato de a gente conseguir acessar isso, e ajudar as pessoas a acessarem isso, é um grande presente. E a aula de hoje passou assim, voando, tanto é que, né, passou 1 hora de aula e a gente não viu. Foi espetacular e eu fico muito agradecida por você ter nos presenteado com esse encontro. Sim, e durante toda a semana eu vou fazer mais outras, né, lá no canal, no Instagram, falando sobre outras coisas, porque realmente, assim, agora é o meu momento, né, eu entrei nesse novo ciclo. Eu sou movida a ciclos. As pessoas não entendem o que é isso, mas é movida a ciclo. Então, eu estou sempre reciclando alguma coisa, deixando morrer que não serve mais, e pegando coisas novas para mim, o que está acontecendo. Eu converso com as minhas células, e eu ensino as pessoas a fazer isso de uma forma tão simples, né, que, quer dizer, é simples para quem já sabe, né, para quem já faz, né. Eu acho simples, e como eu te falei, aquele dia eu estava muito debilitada, e você me ajudou a fazer essa conexão. Então, eu não sei, as meninas que estão aqui, né, acho que todas já também estão nessa caminhada do autoconhecimento. Se não estão, entre fazer o curso com a Adna, porque é libertador a gente entrar nesse ramo do autoconhecimento para nos libertarmos e nos curarmos e poder ajudar a curar outras pessoas. E ser também exemplo na nossa família. Por mais que as pessoas às vezes não entendam o que nós estamos fazendo, elas colhem os frutos depois desse jardim tão lindo, desse, como você falou, dessa abundância que nós recebemos quando a gente nasce. Sim, eu que agradeço, Valquíria, maravilhosa. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Deixa eu ver, acho que está todo mundo com o microfone mudo, quem abre? Nádia?
Tá tudo certo? Eu, Quer falar? eu, eu abri agora. Ah, tá. A Eva abriu. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Adiran, querida, estou muito grata por estar aqui nesse momento, lhe prestigiando e aprendendo, né? Aprendi muito nessa noite. E interessante quando as coisas vão se conectando, né? A gente vai entendendo muita coisa. Para mim foi muito interessante, foi de muito aprendizado. Muito válido estar aqui hoje, viu? Eu que agradeço. Grata mesmo, feliz mesmo, aprendi bastante. Fez muito sentido. Tá bom, eu que agradeço, querida. Patrícia não pode falar porque ela tá lá, né? Agora já tá muito tarde. Eu agradeço, Patrícia, a sua presença maravilhosa. A gente vai se falando. Depois eu vou compartilhar com vocês o link de compra. Eu acabei não colocando aqui, porque, enfim, né, a gente já se conhece há muito tempo, mas tinha outras pessoas para virem, né? Eu compartilho lá no grupo o link depois e mando para você individual, tá, Patrícia? Eu mando para você, porque você precisa do diferencial, porque ela mora acho, na Inglaterra, né? Inglaterra, eu acho. Então tá. Nádia, quer dar o seu. Tá mudo. Ah, peraí que eu vou abrir agora. Não. Peraí, gente, que eu tô apanhando aqui. Peraí. Nádia. Aqui. Nádia, eu não consigo. É você que tem que abrir aí, não é? Eu não tô conseguindo te abrir aqui. Pera lá. Olha lá, eu consegui abrir da Eva e fechar, mas da Nádia eu não consigo. Veja, Nádia, na sua tela, tem um microfone embaixo, se ele está com um risquinho vermelho, tenta clicar em cima e ver se ele desbloqueia. Ó, eu clico nela e não consigo. Consegui. Ah, Eu estava clicando nele, mas não no vermelhinho, eu estava clicando no que está na tela azul. tá. Ai, gente, eu estava presa, querendo falar e não podia, porque em nenhum momento eu consegui. E era só clicar em cima, tá vendo? Eu também não vai ser diferente, Adirã. Eu acho que todas que estavam aqui aprenderam muito. Eu vi coisas que eu nunca tinha ouvido. Não dessa forma, né? Às vezes a gente aprende de outro jeito, mas existem vários jeitos, muitas das vezes, para se falar as mesmas coisas. E para mim é uma novidade quando você aprende de um jeito que você não aprendeu. Sem contar que tem coisas que eu não aprendi e que ouvi também, com certeza, né? E eu só tenho a agradecer. Você é uma bênção na minha vida e você sabe disso. Todas vocês são na minha. Então tá, meninas, vamos encerrando por aqui. Eu quero agradecer imensamente. A gente pode se reunir outras vezes, eu vou estar sempre fazendo, né? Tirou a foto para fazer a postagem. Nada, tirei nada, esqueci. Deixa eu me arrumar, peraí, viu, gente? Fala de tirar foto aí, logo, vem logo os cabelos. Deixa eu acertar aqui. Então vamos lá na fotinha? Lindo. Então, mas eu quero agradecer mesmo, viu? De coração mesmo. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só. Olha se a foto não ficou feia. Olha se a foto, Adriana, aqui nessa partezinha aqui ficou bonitinha. Foi na hora que eu fiz assim. Eu vou ver. Não, tá bonitinha. Tá lindona. Não tá bonitinha. Tá todo mundo, a Valquíria. Tá todo mundo lindo aqui. Ó, ficou perfeito. Depois eu vou colocar lá, tá? Salvar aqui. Então tá, meninas, bom descanso para vocês, imensa gratidão mesmo por vocês estarem aqui. Patrícia, gratidão imensa. Patrícia devia estar já no 30º sono, né, Patrícia? Aí, mas imensa gratidão, tá bom? Vão em paz. Qualquer dúvida é só mandar lá no meu WhatsApp, tá, Valquíria? Boa noite a todas, fiquem com Deus. E qualquer coisa também nós estamos à disposição. Muito obrigada. Depois eu coloco o link lá para vocês, então. Obrigadão. Tchau.